Vocês usam imagem? Sim, sim. Naturalmente. Posso tentar ligando, peraí. Vamos ver, velho. A gente vai testando na hora. Que dá, que a gente vai. Não pesa muito, vocês me ouvem? Opa, consigo ouvir, tá tranquilo. Ô Marcelo, desativa a câmera aí. Perfeito, perdão. Vamos lá? Tá ruim pra tu também ou coisa? Não, melhorou pra ele. Beleza. Vamos lá então. Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Jerry trazendo mais um podcast daqueles, meus queridos amigos. Hoje aqui na Rádio Blast, ou melhor, no Cabeça de Javali. E com ele, meus amigos, não dá pra acreditar. Esse cara é uma figura icônica que marcou gerações. Não dá pra acreditar. E não é todo dia que acontece esse tipo de coisa com a gente, né? Conversar com o Fábio Lucindo, o cara que deu vida ao Curirim. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo certinho? E aí, gente, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, melhor agora. Prazer estar aqui falando com vocês, espero que a tecnologia nos ajude e que não tenhamos problemas de transmissão, mas vamos que vamos. Se não tiver problema, não é nosso programa. É o Zuckerberg, qualquer coisa. Não, eu já me comprometo com vocês, assim. E a minha internet, eu garanto, assim, me comprometo com vocês. Se cair, se não der certo, a gente remarca e faz outro dia quando eu estiver em São Paulo certinho, não tem problema. Sem problema. Cara, é muito engraçado conseguir ouvir a voz do Curirim, velho. A minha voz falando normal assim lembra mais do Curirim, né? Fala que é o Ítigo. O Curirim mais adulto, assim, né? Mas, cara, Eu ouço o Ítigo, né? Mas tudo bem. A primeira pergunta que não quer calar, assim, da minha parte, pelo menos. Meu, como é que você se sente, assim, marcando toda uma geração, tendo essa grande responsa de ter marcado Dragon Ball lá em meados de 90 e, enfim, até hoje, assim. Você era criança quando você fez o Curirim, né? Eu comecei a fazer o Curirim, eu tinha 13, 14 anos, por aí. Uns 14, 15. Mas como é que você se sente tendo essa responsabilidade? Caracas, não parece mesmo. Me sinto velho e me sinto... Cara, na verdade, eu vou tendo noção do tamanho disso conforme a gente vai conversando, assim, conforme eu participo de podcast, conforme as pessoas vão contando as experiências delas, e conforme o tempo vai passando, eu vou entendendo o tamanho disso, a grandiosidade disso. E é cada vez mais legal, assim, cada vez mais interessante. Uma coisa que tende também é só aumentar, né? Quanto mais o tempo passar, eu vou ter feito Dragon Ball há mais tempo, né? Então parece que é uma coisa que quanto mais eu continuar vivo e as pessoas também, só vai aumentar, só vai ficar mais potente. Claro que precisa ter coisa nova, precisa se atualizar, mas eu acho que a franquia de Dragon Ball, por exemplo, é uma que se atualiza muito. Não duvido que daqui a uns 2, 3 anos a gente esteja fazendo alguma coisa de Dragon Ball aí, dublando. Sim. Algum conteúdo novo e tal. Então, cara, vai tomando uma proporção grande porque faz parte de algum momento, de alguma fase muito especial da vida das pessoas. Ou uma fase que ela estava muito triste e ela se afundou e assistiu o Dragon Ball inteiro. Ou uma fase que ela estava muito feliz e assistiu o Dragon Ball com os amigos. Ou então era a adolescência, ou então era a infância, ou então é um casal que gosta muito. Então, tem um lado afetivo muito forte. E aí volto pra mim. Participar disso, de fato, é muito legal, assim, poder saber que você faz parte disso. Nunca foi uma coisa planejada, assim, nunca imaginamos que os animes iam tomar essa proporção e esse nicho próprio, assim, autônomo, assim, ser uma coisa tão forte. E, putz, é incrível, assim, é cada vez mais legal. Não sei se eu respondi direito, mas é meio complicado, né? E assim, meu, de todos os dubladores que a gente conversou até hoje, você é o que tem uma lista gigantesca de filmes. Não é possível, mano. É gigante a lista. E só aumenta a cada dia. Exato, agora eu tô mais dirigindo do que dublando, então demoro mais pra ticar uma produção nova, assim. Quando você dubla, querendo ou não, às vezes você faz 3, 4 produções diferentes no mesmo dia. Na direção você fica mais fixo, você fica a semana inteira fazendo a mesma produção, assim. Então na quantidade, talvez eu esteja trabalhando menos, mas na intensidade acaba sendo mais, assim, né? É uma responsa um pouco maior. Fábio. Mano, então, o legal de Dragon Ball é que é uma obra temporal, né? Ele nunca vai morrer e você vai marcar várias gerações. E uma pergunta que eu tenho pra te fazer é como é que foi ser despedido do Ichigo? Como é que foi pra você?
a despedida de um personagem tão incrível quanto Mas foi uma despedida meio capenga, assim, meio torta, porque a gente não dublou tudo, né? A série mesmo não tá feita, não tá animada, né? Até o fim, acompanhando o mangá. E o que a gente dublou também, a gente parou na metade, assim, no episódio 169, alguma coisa assim. Não chegamos a fazer tudo. Então foi bem estranho, porque não teve aviso prévio. Ninguém avisou, olha, a gente não vai fazer tudo, parou, tal. Foi, tipo, numa sexta-feira gravei, vai, então dá, até semana que vem, tal. E nunca mais. Tipo, parou. Parou, Bleach? Parou. O cliente pediu pra parar, tal, e parou. Então, tipo, não tem muito mais justificativo. Foi bem esquisito dar uma sensação de ficar pelo meio do caminho. Porque, cara, a gente acaba sendo... A gente só fica sabendo quando a gente para de receber escala mesmo. Assim, então aquela série... Com Naruto aconteceu isso também, né? Uma série que a gente fez e parou na metade. One Piece é a mesma coisa, agora retomou, mas... Lá vou eu fazer a menininha agora, Sunny Entre Estrelas. Chad Dylan Cooper. Exato. Chad Dylan Cooper, era maravilhoso. Adorava essa série, tinha uma crush na Demi Lovato. Vixe, era muito maravilhosa. Eu morria de rir você fazendo o Chad, cara. Era engraçado pra cá. Era muito legal. Era muito engraçado a relação deles. Puta, eu gostava muito. E achava ela monstro, assim. Ela até hoje, ela é incrível. Aquela mina canta demais, ela é monstro demais, assim. Achava ela muito foda. Firmou show no Rock in Rio, né? Pro ano que vem, vai ter ela. Vai. Não, mas a curiosidade é que, inclusive, o anime parou do mesmo jeito. O anime mesmo, claro, do Bleach, parou do nada porque a Jump falou, não quero, não tô muito afim. Então, curioso, e aí, né? Porque falar, não, agora vai voltar, vamos retomar Bleach, vamos retomar. Que era a época que eu tava morando em Portugal, e aí acabei não fazendo live action. Mas a grande maioria da série a gente acabou fazendo. A gente gravava na CBS, que é um estúdio que hoje em dia nem existe mais, assim. Uhum. E, cara, mas assim, eu quando te conheci, na verdade, foi uma época bem... Como é que eu vou dizer? Era uma época em que os dubladores, eles não se mostravam muito, né? E eu só fui descobrir que era você quando eu vi o programa Pé na Rua. Como é que foi pra você esse programa fazer lá na TV Cultura? Nossa, sim. Pô, Pé na Rua, ele era apresentado por um irmão meu, João Vitor Dalves. O cara do Rá-Tim-Bum, desde o começo do Sempre que lá vem a história. Tipo, é ele que morde a maçã, ele é o Ivo lá da família. Do Rá-Tim-Bum primeiro. Então eu conheci quando a gente era garoto propaganda, fazia comercial, assim, com 7, 8 anos. Depois fomos fazer as nossas coisas, cada um para um lado. E depois, quando ele estava na TV Cultura, a gente se reencontrou porque eu apresentava um programa lá. Um programa chamado Cambalhota, era um programa infantil, assim, muito legal. Sim, eu lembro. E aí, nessa época, o João tava fazendo o Pé na Rua também, que era um programa ao vivo, diário. Então, tipo, eu ia uma vez por semana, mas o João tava todo dia lá. E aí, toda segunda-feira que eu ia gravar Cambalhota, eu trombava ele e tal. A gente tava morando perto, no centro, a gente se aproximou demais, tanto que a gente conseguiu o irmão até hoje. E a gente falou de dublagem no Pé na Rua? Nossa, eu nem lembro desse episódio. Não. Eles foram no estúdio, né? É verdade. Vocês não chegaram a falar de dublagem nesse programa, mas tinha uma moça que apresentava com você todo o programa e, tipo assim, depois que eu só fui ver Fábio Lucindo, acho que foi na Record que eu fui ver uma coisa, porque passava Pokémon direto na Record. Ah, tá, a Jéssica. Aí, sim. Aí eu te conheci lá, eu fiquei assim, caramba, cara. E assim, naquela época, tanto que a minha mãe falava assim, nossa, esse rapaz parece não gostar tanto de fazer o programa. Eu falei, porque ele não tá muito animado. Nossa, mas eu adorava. Eu tinha uma dificuldade, na verdade, porque, cara, entrevistar criança é muito difícil, assim. Eu não sabia que era um negócio tão complicado. E ficava meio inseguro, assim. Acho que ela pegava a minha insegurança mais do que o meu gostar, porque gostar eu adorava, tava lá felizão da vida, mas tava meio falando, pô, será que eu tô conseguindo conversar direito com essas crianças e tal? Não sei se eu tenho que meio forjar uma intimidade muito rápido, sabe? E criança não é muito assim, e eu também não sou assim. A gente chegava tipo 1h da tarde, já almoçava, meio conhecia as crianças rapidinho, depois já botava as crianças no estúdio, já ia apresentar, tipo, e aí você faz uma pergunta, o que você achou? Não sei o que, a criança fala, legal. Não, mas eu não sei o que, assim. Então você toca, não sei o que, como é que é?
Sim, sabe? Aí você fica, puta, como é que faz pra render uma entrevista com uma criança? Eu acho que bastante, assim, deve foi ser um baita aprendizado. Deve ser você, era só você falar do Pikachu pra ele que a pessoa ficava feliz, né? Mas tipo, as crianças daquela idade não estavam vendo Pokémon, elas estavam vendo outras coisas, assim. Alvin, Era uma molecadinha que não estaria. Então. Meus esquilos talvez, mas aí não é a minha voz, né? A minha voz acelerada, tem um efeito ali, eu não consigo reproduzir aquilo pra eles lá na hora. Mas aí também desvirtua o programa, né? Vira outra coisa, ficou os moleques querendo falar disso, assim, nem acho que foi muito ao caso, assim, a gente nunca misturou as coisas lá, não. Nos bastidores conversava tal, mas era até uma forma de acessá-las, tal, isso rolava, mas na hora que liga a câmera tudo muda, né? Muito doido. E você fez o Ash por quanto tempo do Pokémon? Acho que foram 16 anos, 18 temporadas. Sim, foram 18 temporadas, nossa. mas cara, Esse Pokémon Coisa pra caramba, né? de 97 a 2000 e... acho que Pokémon deve ter acabado. Não, é que teve um que foi pra 17? que foi pra Cartoon Network. Aí até então era você, aí depois desculpa. aí até então era você que tava fazendo, depois o Charles Mano assumiu o Ash. Isso, a partir de Sol e Lua, né? A partir da 18ª, se não me engano. Fiz o último filme que eu fiz foi o 18º filme, aí depois troca uma temporada, ele até mudou, deu uma repaginada, tal. Foi pro Rio de Janeiro, né? Mudou as vozes de todo mundo, assim. E assim, cara, agora a pergunta que não quer calar, que é uma outra dúvida que eu tenho, assim, depois eu vou deixar a galera falar, porque tá todo mundo meio... cara, não acredito que você tá aqui, que realmente tá bem isso aqui, que eu sinto a galera. Enfim, você deve ter sido muito assediado pelas menininhas quando você fez lá o Zac Efron. Zac Efron. Verdade. Sabe que não fui nada, cara. Pior que não, assim, nunca fui muito assediado em aspecto por nenhum personagem, assim, muito doido. Nossa. O Ash talvez seja o mais famoso, também é um filme muito diferente da minha voz. E por causa do Zac Efron, na época, não sei se quando eu tava fazendo, tipo, eu já devia ter uns 22, 23, e aí High School Musical era uma coisa pra meio pré-adolescente, adolescente, assim, meio não encontrava, não acessava, sabe? Eu já tava na faculdade e era uma coisa que o pessoal do colegial gostava, então nem... Os meus amigos pessoais já me conheciam já há muito tempo, já sabiam que eu dublava, então não teve nada demais. Eu falei assim, tá, aquele filme... Porque High School Musical foi uma crescente, a gente começou fazendo... O filme 1 foi um filme normal, que era um filme só que ia pra TV... O segundo foi um grande sucesso e o terceiro era um blockbuster para cinema. Mas o primeiro era só mais um filme da Disney para TV, assim, não ia nem ser tanto estouro. Ele estourou de fato porque juntou lá diversos fatores. E aí, hoje eu acho que eu sou mais... ele tem um fator maior, muito mais efetivo. Quem gostava na época, que hoje já são adultos, nossa, pira em High School Musical. Acho que é muito mais hoje do que na época. Para mim, é muito mais forte o arrependimento de High School Musical hoje do que na época quando tava rolando. Sim. Sim, meteu agora. louco. Ele falou, não, porque eu já era mais velha. Eu falei, gente, novíssima. Cara, mano, uma pergunta que você falou lá do Ash, que depois foi trocado pelo Charles Emanuel e tudo mais. Pra você, como é que foi o sentimento de ser trocado depois de tanto tempo dublando o Ash? Como é que foi? Você sentiu tristeza por conta que o Ash é um personagem que você dublou há muito tempo, né, mano? Você ficou triste? Sim. Ou não? Sim, porque claro que sim, personagem que eu gostava muito, eu adoraria estar fazendo até hoje, assim, até então, na época, a gente já tinha uma coisa assim, só era eu no Brasil e a original no Japão, os dois que tinham mantido por mais tempo, assim, acho que em todos os lugares do mundo a voz do Ash já tinha mudado umas 2 ou 3 vezes, e até aquele momento que eu tava fazendo, era só eu e a japonesa que continuavam os mesmos, então aquilo eu já achava muito legal. E porque eu me programei, assim, eu tava morando em Portugal, mas eu comecei, antes de ir pra Portugal, eu avisei os produtores de Pokémon, eu avisei, olha, eu tô indo pra lá, mas eu gravo de lá, onde é que vocês gravam, como é que faz? Eles me falaram em que estúdio tinha que ser, eu me deslocava até Lisboa pra gravar, então, tava tudo rolando certinho. E aí quando mudou do nada, assim, então foi um grande trauma mesmo, não fiquei sabendo, ninguém me avisou, então achei esquisito não ter nenhum aviso, e mais ainda ter trocado todo mundo, né, porque querendo ou não foi culpa minha, mas foi
É culpa minha também. Difícil você apontar dedos, assim, mas... E aí não só eu perdi o personagem, né? Os meus pares de São Paulo, pessoas que dublavam os personagens há tanto tempo quanto eu, também perderam, tipo, também deixaram de fazer. O Márcio Araújo e a Isabel de Sá pararam de fazer Jesse James, tá ligado? Que é uma das coisas mais legais do mundo. Sim. Óbvio, eles não podem ficar putos comigo por causa disso. Mas podem, sabe? Fazer, Fabinho, foi mudar de coisa, não sei o que, eu perdi o personagem, não sei o que. É mais ou menos uma brincadeira, não tenho o que fazer, mas, putz. Mas você. Não é minha, mas um pouco o motivo sou eu, né? Pouco de quem não cuidou do produto, assim. E a gente percebe que não tem muito cuidado nesse caso, porque já mudou mais 2 ou 3 vezes, entendeu? A gente vê que Pokémon é mais, o desenho, pelo menos, é mais uma plataforma para divulgar a marca e divulgar produtos e bichos do que qualquer outra coisa, assim. Acho que quem é encarregado da dublagem de Pokémon não presta muita atenção nisso, assim, já teve algumas oportunidades de ter cuidado com isso e já deixou claro que não é uma questão, assim, não é um fator determinante para tirar ou colocar em um estúdio, para deixar de lançar um filme ou não. Para eles, bota no ar que tá valendo. Então tudo bem, eu acho lamentável, mas se para eles funciona, se o retorno que eles querem tá vindo do mesmo jeito, é o que manda no final das contas. No fundo, isso acaba sendo uma decisão mais econômica do que artística, né? Infelizmente. Verdade. Boa noite, pessoal. Eu cheguei antes tarde do que Boa noite, nunca, né? Lubi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tô muito feliz de estar falando contigo, cara. Acho que é um Tony Mel, né? Todo mundo. Foi o que eu te falei ontem, Fábio. Tem uma pessoa lá que é muito fã do Ichigo e eu falei, cara, você vai fazer a felicidade dela. Eu tô me segurando pra não tietar aqui, porque... Profissionalismo, segura, galera, segura. Exato, eu tô de gravata. Só de gravata, só. Ô, Fábio, uma pergunta. Peraí. Peraí, Lorenzo. Pode falar, Marcelo, pode falar rapidão. Não, só falando aproveitando, né, o gancho, né, eu queria fazer uma pergunta sobre quais são já que você tá falando de como Dragon Ball marcou, né, Bleach, né, eu queria saber quais foram os personagens que mais te marcaram, então, assim, que tu lembra, assim, que foi bastante importante e... como é que eu vou dizer? Que foi mais importante na tua carreira, assim, quais foram os personagens mais importantes? Acho que de maior reconhecimento e o mais famoso, assim, eu acho que até hoje vai ser o Ash, assim, eu acho que é o mais popular no sentido de pop mesmo, que você pode conversar com a sua avó e com um intelectual, sabe? Se você falar sobre Pokémon, em qualquer lugar do mundo as pessoas sabem do que você está falando. Pode até confundir Pikachu com Pokémon, sabe? Chamar o Pikachu de Pokémon, mas a pessoa sabe do que se trata. O que não tá errado, né? Mas... se você falar em qualquer lugar, você fala, Pokémon, isso aqui a pessoa reconhece, né? Tipo um Pelé, assim, um negócio muito, muito, muito global. E aí você conseguir fazer parte disso, claro, é muito, 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 muito poderoso. Mas pra minha vida particular, assim, enquanto personagem, identificação e tal, cara, gosto muito do Shinji de Evangelion, gosto muito mais recentemente do Legoshi de Beastars. Gosto muito do Arnold, de Rei Arnold, mas aí não é um anime, né? Mas é um cartoon e tal, mas acho um baita personagem interessante, gostei muito de fazer, fiquei muito feliz de fazer. Eu elencaria esses. Kuririn, acho a trajetória, o Kuririn tem um arco muito legal fazer, ele pequenininho, ele jovem, e ele agora adulto, com família, com filho também, é um baita privilégio, são poucos os personagens que têm possibilidade de fazer isso, então cada um a seu modo são os que me marcam, assim. Eu destacaria esses, assim. São os que eu tenho tatuado no meu corpo, assim. Tem um Kuririn, tem um Shinji, tem um Legoshi, tem um Arnold. Boa, Shinji, muitos parabéns. Agora é só quem lembra. Só quem lembra. Ontem, né? O 3.1 mais ponto 1 mais ponto rebuild, não sei. Sim, acho que ontem. 50 milhões de evangelhos diferentes que você pode assistir. Mas tá disponível, tá só uma última coisa assim, só uma polêmica para falar, que você falou também do Kuririn, né? A gente tá falando dele.
Tu não acha que ele é meio... Como é que eu vou dizer? Morto, né? Porque ele só morre. É isso. Não, o Krillin só morre e tal, mas poxa, se for acompanhar o começo do Dragon Ball ali, Dragon Ball Z, perdão, até o Dragon Ball mesmo, ele era bastante estrategista, né? Ele era um dos destaques ali do pessoal ali. Tanto, então, eu acho que o pessoal não assistiu direito, assim, o começo, assim, pra dizer que, o Krillin só morre e tal, não faz muita coisa, assim, e tal. Eu acho que ele é um personagem extremamente importante ali, né? Então ele fez muita coisa crucial pra saga. Não sei qual que é a tua opinião com relação a isso. Sim, acho que no Dragon Ball, no inicial, ele é meio protagonista, né? Porque é a história dele se formando lá com o Mestre Kami. Eu acho que é porque o universo de Dragon Ball vai se expandindo a cada saga, né? E aí automaticamente vai aparecendo mais personagens e tal. Mas eu acho que é isso, ele não perde a importância. Ele se desloca, ele continua sendo o melhor amigo do Goku. Ele tem esse diferencial de, ser humano no meio de aquele monte de Saiyajin, ET e os Cambal. O cara se garante de carne e osso. Então ele acho que tem seu valor, assim. E ele fica meio como sendo, não uma espécie de oráculo, mas quase um alívio cômico, então um traço de humanidade mesmo. Ele, quando passa para um lado familiar, é quando o Goku vai encontrar a Tite, quando ele volta para casa, né? Ele tá nesse campo do afeto, assim, mais do que... Eu acho que se deslocou para isso. Antes ele era um parceiro de luta e aventura. E ele meio fala, né? Não, Goku, pra mim já deu. Eu vou cuidar da minha mulher, da minha família, ser um bom policial. Tô fora dessa pira aí com vocês. Pois cara, é verdade. Tendo o arco do personagem mesmo. Eu acho que ele se desloca, mas não perde potência, não. Pra mim, pelo menos, não. Mas tipo, uma coisa, né? Ele quase matou o Nappa, né? Ele conseguiu distrair por bom tempo o Freeza, né? Então tem muitos feitos que, até na parte das artes marciais mesmo, que dá pra se citar, mas o pessoal diz assim, não, ele só morre, não sei o que. Eu não concordo com isso, mas tudo bem. Não. Essa é a parte mais divertida, essa é a parte mais engraçada que lembra, né? Porque, puta, era engraçado mesmo ver as mortes dele. Sem contar que ele era um pouco pervertido, né? Ele era um pouco pervertido também, né? Isso que... Coisa do Mestre Kami, né, mano? Não dá pra esquecer quem é o mestre dele. Exatamente. Pra saber de onde ele veio, né? Ele pegou a 18 e a outra lá que esqueci, a Marum, né? Eu acho que é, né? Então, tem esse mérito também, né? E mudando de herói pra serial killer. Tu gostou de interpretar um serial killer adolescente? Dexter Morgan? Mas foi tão pouquinho. Foi pouquinho. Muito pouquinho, assim, porque eu fiz ele criança, assim. Quem fez o Dexter não foi o Nestor, assim, né? A série em si, assim, fiz tipo só e ele só aparece em flashback, assim. Então, foi legal porque eu já sabia um pouco, a série já tava meio hypada, mas ficou com muito gostinho de, pô, só isso. Fiz acho que 1 ou 2 escalas, assim, foi muito, nem deu tempo, assim. E como nosso trampo é muito fragmentado, tipo, você só faz as falas do seu personagem naquela cena, né? Então, nem deu pra sentir o gosto. Eu não sei se tu soube que recentemente estão com a ideia de retornar com Dexter, né? Dar uma continuidade à série. Será que vão te chamar pra fazer mais alguma ponta ali? Depende de se para que estúdio for, se estiver em São Paulo, se for um estúdio que eu trabalho, se tiver algum personagem na minha faixa etária, ou se for até aquele mesmo ator, e o diretor que pegou foi pesquisar, e se ele foi atrás disso, muitos fatores assim para eu afirmar. O que eu gostaria, é claro, mas acho que a única resposta que eu posso te dar é sobre o meu desejo, mas que previsão, nossa, nunca, jamais, assim, não dá nem para saber, uma incógnita multiplicada por variantes imaginárias. Eu queria primeiramente, cara, te agradecer, fazer um agradecimento pra você, porque você realmente marcou minha infância de uma maneira bem fantástica, velho. Eu não sabia que você fez o Doug Funny, sabe? Eu não sabia que você fez o Doug Funny. Eu fiz, mas talvez não sei qual é a faixa etária de vocês, mas o Doug Funny tem 2 vozes, assim. Quando ele é um produto na Nickelodeon, ele tem a voz do Sérgio Rufino, que é um baita ator de São Paulo, que faz também o Bob no Fantástico Mundo de Bob e tal. É um cara incrível. Depois, quando a Disney comprou os direitos, ela mudou um pouco até a história. Tipo, o Roger fica rico, a Bibi vira a dona da escola... O pai da Bibi, que era prefeito, vira diretor da escola, assim, tem um deslocamento e também mudou a voz. Algumas vozes manteve, Skitter e Patti Maionese manteve, mas a do Doug mudou e aí eu entrei pra fazer. Então o Doug era um desenho que eu gostava muito, eu falei, nossa, pirei, vou fazer o Doug e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu estraguei, tipo, onde eu percebi o quanto
mudar a voz de um personagem estraga a identidade dele. Porque eu tinha a referência do Doug com a voz do Sérgio Rufino. E embora eu gostasse muito de Doug, quando eu fui lá e botei minha voz em cima, eu fui assistir, eu falei, nossa, que bosta, tipo, não é Doug mais. Mas agora o Bakugou. O Bakugou, o Bicardo. Então, tipo, tem gente que não tem a referência do Sérgio Rufino, e aí conheceu o Doug com a minha voz. Aí pra essas pessoas eu falo assim, beleza, eu fiz o Doug, beleza, tudo bem, sou eu mesmo. Mas pra quem conheceu com a voz do Sérgio Rufino, ele falou assim, nossa, não, a sua voz é a voz zoada do Doug. Sai fora. Porque você fez de 91. Eu nunca imaginei que alguém teria uma autocrítica no nível de falei, pô. Não encaixei, né, tá ligado? Eu acho foda isso, tá ligado? Não encaixou. E hoje, eu adoraria redublar Dragon Ball, a primeira saga, assim, do Kuririn pequenininho, refazer tudo, assim. Hoje eu vejo, tem umas coisas que eu falo assim, nossa, como que vocês falam que isso é bom? Muito, assim, de todo mundo, geral, assim. Tudo bem que a gente gravava no analógico, era outro esquema, a gente gravava em cima do espanhol, tipo, em cima da dublagem, tudo bem que era tudo muito diferente, mas olhando hoje em dia, eu falo assim, gente, tá horrível, tem umas coisas muito ruins. Mas tem um afeto, né? A gente gosta, tal. Mas hoje eu adoraria. Se fosse uma coisa, se pudesse redoblar um trabalho, pegar Dragon Ball do começo até os dias atuais, assim, seria um puta projeto, ia ser fantástico. Fica a dica aí, Netflix. E. Mano. Sim. Pode falar, Lorenzo. Eu ia falar um negócio que meu pode falar. Não, assim, é que teve uma coisa lá que o Fábio falou, que é que os caras cortam meio que a dublagem do anime no meio e tal, eles não completam. E daí eles não avisam os dubladores disso. Você sabe me dizer o porquê eles fazem isso? O porquê eles param a dublagem no meio? Por exemplo, Bleach, um anime mega famoso, todo mundo tava gostando. Por que cortar o anime no meio? Eu acho que é porque talvez nem todo mundo estivesse gostando mesmo, assim. Eu acho que não deu o retorno esperado. Ele é um produto. Eu entendo, eu tava gostando também, mas, putz, parece que não virou, assim. Uma coisa ficou muito de nicho pra poucas pessoas, ou o canal acabou. O Animax, Naruto né? é a mesma coisa, Naruto é bem popular, Naruto foi pra SBT, foi pra rede aberta, assim, Naruto explodiu, e também parou da metade. Não sei, cara, porque depende quem decide é um empresário, não um artista, sabe? Quem decide é um departamento de produtos, assim, tem uma coisa, depende de que virou o mês, sabe? Pro mês que vem não tem orçamento pra dublagem disso. Acabou, parou de dublar, parou de exibir. Eu imploro. Sim, o dublador é o último a saber, porque de repente. Eu imploro as pessoas envolvidas, por favor, deem continuidade à dublagem de Bleach. Eu necessito disso. Só tu acha que. Adoraria. É que infelizmente não é só questão brasileira, né? Que se fosse questão de ser, assim, um gosto do nosso país, tipo, todo mundo. Everybody hates Chris. Acho que é mais fácil falar dessa forma. Fora do Brasil não é tão aclamado, mas aqui no Brasil é muito aclamado. Eles até não entendem o porquê. Né? E daí acaba tendo esse. Exato. Vai pro Brasil, fora né? do país. Chaves, Pois é, mas eu queria. É um fenômeno global. Assim, é muito doido. Eu acredito que a coisa da dublagem foi o seguinte: na época, a galera não tava curtindo tanto. Mas depois de um tempo, a galera começou a gostar. Eu acredito que seja muito isso o caso. Pode ser, não pode? Teve um timing, uma diacronia assim, entre os acontecimentos. Pode acontecer mesmo. E na hora de retomar, não valia a pena, passou o hype, pode ser mesmo. Mas assim, Você só percebe que quando perde, né, cara? Ele fica muito triste. Nossa, pois mano. Mas eu queria só fazer um comentário e falar só mais uma coisinha aqui, rapidão. Agora, por exemplo, tá rolando meio uma tensãozinha, porque o loading é um ótimo exemplo. Sim. Não é nem uma dublagem de um anime, tipo, é um canal inteiro, com uma grade inteira, com um monte de funcionário. Tipo, eu assistia do nada loading pra caramba, assim, tava em casa, pandemia, não sei o que, quando eu via, tava vendo loading. Uhum. E eu comecei, de repente, no terceiro, quarto mês, começa a aparecer umas outras propagandas, os negócios, assim, pô, o canal tá indo bem, hein, tá indo pra frente, um monte de coisa ao vivo, não sei o quê. Quando você acha que a coisa tá rolando, acabou de um dia pro outro. É uma quebra. Acho que o loading é um ótimo exemplo atual de como as coisas funcionam nesse mercado, cara. É muito do nada, é bizonho. Sim, e tipo assim. E eles continuam, né? Passando um monte de anime, assim, estão passando. O pessoal tá dublando mais pra Crunchyroll, não sei se agora a Crunchyroll que compra o horário lá, então eu não sei como tá se mantendo, mas
tá meio esquisito. Até o estúdio falou assim, será que o pessoal vai pagar as dublagens que a gente fez? Não sei, porque fechou o canal da noite pro dia, muito doido. Sim. Tipo, e a Funimation, você não chegou a fazer nada pra eles? A gente fez só umas entrevistas na época de lançamento do My Hero Academia. E eu apresentei uns projetinhos, assim, tive umas ideias de uns programas que eu falei, não quer tentar apresentar? Até isso, porque eu me empolguei com a Loading. Falei, a gente põe lá na grade, a gente apresenta, tá? Um programa sobre comportamento, um programa de namoro, um programa sobre música. Eu dei umas 5 ideias lá pra eles. Mas não virou, né? Parece que tá tudo meio parado. Então, queria falar a respeito do Legoshi, cara. Tipo assim, eu, a Carol, a Lube aqui, nós somos estudantes de dub. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse a oportunidade de ter pego esse personagem pra pelo menos fazer um teste, mas a sua voz ficou impecável no Legoshi. E assim, eu vi que o Legoshi é do Beastars, o Lobo Bom, que está na Netflix. É um baita anime do, entre aspas, do cão, porque o cara é um lobo. E assim, cara, o que eu queria saber, tipo, como é que foi pra você o Kiba? Tipo assim, porque o Kiba é o personagem que eu mais gosto dentro do Naruto, assim, tipo, como é que foi, assim, fazer ele? Eu sei que é uma pergunta meio superficial, assim, mas... Eu adorei que você fez toda uma introdução sobre o Legoshi e perguntou do Kiba. É emoção. É porque é tudo cachorro, né? No final das contas, né? O negócio é tudo dog, então tudo vai, tá ligado? Emoção, gente, é emoção. O negócio é não sei o que, o que você achou de fazer o Kiba? Porque tem a ver com cachorro, cara. Mas eu entendi a ligação. O negócio é um lobo, é um desenho do cão e o Kiba é o cachorro. Tudo faz. Era tudo uma alegoria para no final das contas fazer a pergunta. Exatamente. Toda uma escola de samba No jeito de fazer. Exato. O jeito de fazer, o Kiba se aproxima mais do Bakugou, assim, porque é onde eu uso meio um drive, mais de bicho mesmo. O Legoshi, embora seja um lobo e tenha os seus momentos quando ele briga, ele rosna, etc., ele é muito mais contido, assim, então de fato é o meu timbre normal. E quando ele tá narrando o fluxo de pensamento, assim, consciência, eu também me aproximava um pouco mais do microfone e falava mais baixo ainda. Acho que foi mais essa sacada. Mas o Legoshi eu acho muito mais interessante, até justamente porque ele é protagonista, tal, e tem as questões dele. O Kiba, eu confesso que eu não manjo muito, assim, ele é muito pontual, como você falou. A primeira memória que eu tenho mais forte dele também é da primeira luta dele com o Naruto, que, tem um final tosco, assim, que me chocou mais por isso. Falei, nossa, sério, os caras estão gritando há 12 episódios, falando isso aqui pra terminar a luta desse jeito, mano. E aí... mas ele tem o Akamaru, eu gosto da relação do... Tipo, ele fazer o golpe junto e ter a coisa do bicho. Ele falou Akamaru, mano. Né? Que emoção. Desculpa. Respira, garoto. Esse fator, assim, mais que eu conheço tanto, assim, meu conhecimento dele é bem parcial, como a minha participação no desenho, assim, bem pontual. E agora Agora o comparativo de Fábio e Kiba. Você também gosta de doguinhos? Sim, acabou de responder. Nossa, muito, não. A melhor coisa da minha vida é meu cachorro, sem sombra de dúvida. Pronto, aí, pô, let's go, pô. Tá explicado. Ele é o próprio Kiba. Ele é o próprio Kiba, ele é o cachorrão, desculpa. O cachorrão, ele meteu essa. E o cara meteu o louco. O cara meteu o dogão. Dog, o hot dog. Mas aí o cara fez Bakugou. O cara fez Bakugou, fez o bicarbonato de ódio, o pergamoto de potássio. Foi muito engraçado, cara.
Mas, tipo assim, agora a galera tá querendo mais saber de Ichigo, né? Meu, o Ichigo, ele teve muitos momentos que nos proporcionou altas risadas. Eu conversei um pouco com o Mauro Castro, né? Ele que fazia o Don Canonga. E assim, meu, acho que as tretas que você tinha com o Ichigo, né? Eu falo o Ichigo, eu falo você. Eu acho que as tretas que o Ichigo tinha com o pai dele eram as partes mais engraçadas, assim. Sei lá, cara, você acabou vivenciando alguma situação que você não se controlou e acabou dando risada no estúdio? Alguma situação engraçada quando você tava dublando, alguma coisa nesse sentido? Em específico do Bleach? Não, do desenho, porque essas partes também são muito pontuais. É quando ele tá em casa e tal, né? O desenho se desenvolve em outro momento, muito mais assim. Isso aí, esses momentos rolaram, foi divertido fazer, mas é um momento de humor do desenho, assim. Mais uma curiosidade e uma informação assim relevante, eu acho, é que quem dirigiu a grande parte dos episódios de Bleach, a dublagem, foi o Cassius Romero. Sim. E o Cassius Romero, de fato, é um palhaço. Cara, maluco, totalmente frito, assim. Então, trabalhar com ele é muito engraçado. Desde ele tirando o sarro dos personagens do desenho, ou dele achando graça das coisas. Então, assim, além de ter a piada da trama, trabalhar com o Cassius sempre é uma coisa que, você precisa tomar cuidado, porque provavelmente você vai atrasar, porque você ficou parado falando merda, entendeu? Tipo, você ficou rachando o bico, tirando sarro, ou dublando com uma frase diferente do texto. Porque o cara não para um segundo, tipo, ele é muito acelerado, a mente dele é muito fértil e, tipo, até tem que segurar ele. É muito difícil você escalar o Cassius pra fazer um negócio sério, porque ele não consegue, cara. Não consegue, você tem que, é um exercício pra ele, assim, é muito doido. E ele gosta, claro, porque ele se sente desafiado, porque no automático ele já faz uma piada, já faz uma entonação de ironia, já tira um sarro, já bota um caco, é muito doido. E ele foi o diretor de grande parte de Bleach. E agora, uma situação engraçada que você já viveu nos bastidores de alguma coisa da dublagem, você lembra de alguma memória? Uma quando eu era moleque, de a gente ter que gravar de madrugada, tipo na BKS, que era um estúdio já que tinha uma fama de ser um pouco meio mal assombrado. Não sei porquê, tinha que entregar no dia, não sei o que. Na época eu tava em cartaz com o teatro, então saí do teatro 11h30. Eu falei, tem que ir depois, então. E eu, Rodrigo Andreato, a Márcia Gomes, assim, eu lembro desse dia. Esse é um dia muito curioso, assim. Acho que a nossa relação sindical é interessante também. Tipo, a gente já fez algumas greves para conseguir manter os nossos direitos trabalhistas, assim. Mas isso, e o pessoal é uma grande família, assim. Então tem momentos engraçados, momentos tristes. Tipo, a gente tá perdendo muita gente ultimamente. É, verdade. É um momento meio esquisito. A gente não se vê há mais de 1 ano e meio, a gente não se vê direito, sabe? Teve um racha meio político também, assim, o pessoal tá meio puto, assim, tem uns caras bolsominion até hoje, tá ligado? Então tá muito sinistro, assim, tá? É uma coisa muito esquisita. Mas é uma grande família, então, estamos sobrevivendo aos trancos e barrancos, assim. Cara, qual foi a cena mais emocionante que você já dublou? Tipo assim, aquela cena onde você botou tudo de si, tá ligado? Tipo, cena de ódio. Tipo as cenas de ódio do Ichigo, que são maravilhosas. As do Ichigo, as cenas de desespero, os gritos do Shinji dentro da unidade 1, assim, são coisas bem marcantes de se fazer. Mas lembro de um filme chamado Óleo de Lorenzo, que fazia um personagem que era meio autista, assim, então foi umas cenas difíceis de fazer. Eu era moleque, assim, também foi meio chocante, sair meio assustado do estúdio. Mas no anime, eu acho que seriam os gritos do Shinji dentro da unidade 1, assim. Recentemente, podendo passar isso, falei, caramba, que da hora poder fazer. E difícil, porque agora é isso, a primeira vez que eu dublei, eu tinha de fato 14, 15 anos. A segunda, eu tinha uns 22, 23. Agora eu tô com 37. Então, com medo de ficar caricato, sabe? Ao mesmo tempo de não virar o Ash. Então foi bem... E remoto, em casa, sozinho. Foi bem difícil, assim. Ô, Fábio. Peraí. Ô, Fábio, aliás, esse Olhos de Lorenzo foi por esse filme que meu nome é Lorenzo. Por conta desse filme. Minha mãe assistiu. Minha mãe assistiu o filme e falou, mano, eu adorei esse nome. E ela falou, como que era demais. Não, mas é um filme que é pesado demais, assim, nossa, o molequinho, nossa, sofrido, assim, doído, assim, mas, porra, fodido.
Bom, eu ia fazer eu ia falar o Mas nome vale a pena de alguns aqui pra ver se você lembra. Só pra gente relembrar o nome de alguns filmes, que a gente tá com uma lista bem grande. Claro que a gente não vai conseguir falar todos, mas tem algum aqui que eu acabei identificando, que eu lembro de ter escutado a sua voz, né? Acho que é Morte e Vida de Charlie. Você chegou a fazer, né? Eu fiz o Leonardo DiCaprio, será? Não, aí eu fiz o Zac Efron. Isso. Então, O original, ele chama Charlie St. Cloud, não é alguma coisa assim, o original, o nome? acho que era, não me lembro. E você fez Senhor dos Anéis também. Sim, é um filme. O Senhor dos Anéis fez umas ponticas, assim, de nada, nem lembro o personagem, assim, mas muito pouquinho na Marshmallow. Então, Uma das dublagens, Senhor dos Anéis tem mais de uma dublagem. o cara fez o filme que mais passou na Rede Globo, a Lagoa Azul. Não, mas era sempre inédito, lembre-se disso. E fiz o Retorno à Lagoa Azul, se não me engano. Também. O retorno da Lagoa Azul, exatamente. Aproveitando que a gente saiu um Fiz pouquinho. uma dublagem no clássico e eu fiz também. Fez Buck, cara, fez uma dos animes que na época eu nem sabia que era anime. Fez Buck, velho. Fez o Buck, velho. Buck, né? Aquela bolinha doida. Vai, Criança de Buck! primas. Exato, exatamente. Aproveitando o que, Carol? Que a gente saiu do anime, né? Saiu um pouquinho, colocou um pé pra fora, depois voltou. Mas vamos falar um pouquinho de outra coisa que não é anime agora, que eu sou chata. Manda aí. Tudo bom. Como foi pra você? Você fez Percy Jackson, né? Você fez o Percy. Lógico, fez o Como herói dos foi heróis. pra ti ser um semideus? Eu gosto do ator, o Logan Lerman, o ator, né? Ou Emily, Isso. o Logan Eu Lerman, acho né? que é. Esse mesmo. Sim, eu gosto desse cara. Fiz alguns outros filmes dele depois, assim, então eu acho que é um cara que a minha voz casa bem, assim, acho que rola, funciona, engana. E o filme, na verdade, o primeiro é mais legal, né? O segundo parece que não vai. Foi meio forçado. Foi tipo, coloca um irmão ali, vai, pá! Exatamente. E na verdade isso, o primeiro achava legal, fui na expectativa e tive elas satisfeitas, porém o segundo ficou um gosto esquisito e parece que marca tudo, né? Esquisito, a gente é meio cruel nesse aspecto, né? A gente meio esquece a parte boa e fica com a última impressão meio estranha, assim. Então, você lembra com um carinho, mas um nariz meio curtinho, assim. Mas é legal, né? É legal de qualquer forma. Achei ruim fazer assim. Achei ruim, mas achei legal, daí achei ruim de novo. O cara fez o Dalai Lama. Ele fez o Dalai Lama, mano, nos 7 anos no Tibete. Nossa. Fez o Gasparzinho. É uma pontica de nada. Fez o Gasparzinho, fez o Cliff Pantone, o Átila Criança, Nossa. o Átila Uno, né? Gente, minha primeira apaixonada pelo Gasparzinho. Tipo, coisa que ninguém tem nada pra saber, mas minha primeira apaixonada pelo Gasparzinho. E assim, eu acho que o filme. Por causa da dublagem, detalhe. Também, né, que tem crush no Chorando, não é? Crush de desenho, assim. Tipo, aí o cara fez outro filme de terror, que é um filme que eu gosto, inclusive eu vou fazer uma indicação. Assista esse filme que é muito bom, eu achei bom, né? É de tirar o fôlego na primeira vez, 30 Dias à Noite, né? Mas outro que toda vez que eu escuto e assim... é o 17 outra vez. Aquela cena que você pratica o bullying com o cara que comete bullying e você joga quase a bola na testa do cara lá e ele fica... É porque é o tamanho do seu pintinho. Você soltou um negócio assim, eu fiquei, mano do céu, se eu fizesse isso na minha escola eu estaria ferrado, cara. 17 outra vez foi muito legal. Seventeen Again, também Zac Efron, né? Sim. Mas Ashton Kutcher você chegou a fazer, né? Ouvi, desculpa. Ashton Kutcher você chegou a fazer ele algumas vezes, né? Eu acho que em algum filme só, que eu não vou me lembrar qual, 1 ou 2 filmes. Mas em Dead Seventh, a gente dublou Dead Seventh Show e aí eu fiz o Foreman, é o nome dele? Do né? Nossa, eu esqueci o nome do moleque. Agora de série, eu acho, se eu não me engano, acho que você chegou a fazer alguma coisa em The Big Bang Theory, não? Não, acho que não. Não sei se foi feito. Eric Foreman, exatamente.
o Eric em That 70 Show. Não, acho que não fiz nada em Big Bang Theory. Se fiz, foi uma pontica de nada. Foi do lado na Dublaville? Foi do lado em São Paulo, Big Bang Theory? Não sei. É, pelo Sérgio Cantor. Não, então é Rio de Janeiro. Ô, Fábio, de qual ator que você tem a dublagem fixa? Você é dublador fixo do Logan Lerman ou não? Não. Em teoria, de nenhum, assim. A gente não tem contrato, nem nada. É mais um acordo de cavalheiros, é mais uma coisa que as pessoas sabem quem é e que algumas pessoas se preocupam em manter do que qualquer outra coisa, assim. Tem uma coisa meio ética, né? Aí na dublagem é mal visto, o cara que faz o boneco do outro, mas isso também tá se perdendo. Acho que não... Acho bom que tenha uma voz que se reconheça, mas acho que bom também que várias pessoas façam. Então, não tenho muito uma opinião formada um pouco sobre isso. Mas, porém, todavia, o Zac Efron é um cara que eu fiz bastante, mais de uma vez. Acho que fiz talvez 10 filmes dele. O Michael Cera é um cara que eu fiz uns 4 ou 5 filmes dele, acho que casa bem. O Logan Lerman. Tem o Emily Hirsch, também é um cara que já fez uns 6 ou 7 filmes. Eu não fiz Na Natureza Selvagem, mas fiz o Show de Vizinha, fiz esse último dele com o Mel Gibson e fiz um outro último dele agora também. Então, acho que esses 3 ou 4 atores daria pra falar que eu já fiz bastante. Fiz o Matt Damon em Gênio Indomável, uma dublagem. Fiz o Tom Cruise do começo de carreira dele. Que às vezes o mesmo filme é dublado mais de uma vez, assim. Então, mas não posso falar que sou o dublador do Matt Damon, nem de nada. Fiz o Leonardo DiCaprio nesse What's It, Gilbert Grape, mas... E outra coisa que você fez também foi o... Zac Efron, o conhecido e mais marcante é o Zac Efron, sem dúvida. Você pegou pessoa braba pra dublar. O cara separou só a braba. Diz uma coisa, a nível de Mas o Zac Efron, o que você citou, já dublou bastante o Zac Efron também. Quando algum filme que o Zac Efron faz vai pro Rio de Janeiro, tipo, é o Cantu, sem sombra de dúvida, então eles nem questionam, ficam culpados. Não, mas é o Fábio. Você fala, não, é o Sérgio Cantu. Para muitas pessoas a voz do Zac Efron é a voz do Sérgio. E cara, eu fico muito feliz de você dublar o Zac Efron, por conta que quando pequeno eu era puta fã de High School Musical. Eu era muito fã de High School Musical. Eu adorava, mano. E tipo, a dublagem de High School Musical é muito boa. Eu amo também a dublagem do Zac Efron que você faz. Pô, dublagem maravilhosa. Mas, se você ama mesmo High School Musical, você ama Olivia Rodrigo. Sim. Muito. Você nem conhece a Olivia Rodrigo? A Olivia Rodrigo é que faz a personagem do Vanessa Hudgens, né? Não. A Vanessa Hudgens é a atriz que faz parceria com o Zac ali, ela faz a Gabriela. A Olivia Rodrigo é uma cantora. A série não tem nada a ver com os filmes, assim, ela é inspirada, ela só cita os filmes. Mas é outra coisa, e é maravilhosa, é melhor que os filmes. Se você for assistir hoje os filmes, você vai falar assim, nossa, esse filme é estranho. Mas essa série, High School Musical, a série O Musical, vou te falar que vale a pena. É muito boa. A Olivia... Ela tá menininha. Hoje ela é uma criança, então na época ela tá mais criança ainda. Mas, mano, eles são gênios. Tem umas outras 2 atrizes lá, as meninas cantam. E elas são autoras das músicas. E a trama é legalzinha. Os caras são bons, assim. Quem tiver Disney Plus, corre pra ver que é muito bom. Pra ver que vale muito a pena. Eu fiz a direção. Eu fiz a nessa série. Ah, que massa. Por causa do Zac Efron, o pessoal da TV Grupo falou, não, vem dirigir aqui o High School Musical. Eu acho que eles estavam achando também que ia ser a mesma coisa. Eu, quando peguei, achei, falei, putz, será que vai ter? Ficou essa expectativa, vai ter Vanessa, vai ter... Tipo, nada, ninguém. É que eles até, antes de lançar essa série, né, eles começaram a juntar o pessoal do filme, juntaram a Vanessa, juntaram o Zac. Não conseguiram, né? Não conseguiram, né? Mas teve essa tentativa. Série ficou claro, eles gravaram 2 temporadas de uma vez, porque é isso, agora a Olivia estourou, você não vai conseguir gravar mais nada com essa mina, você não fala nunca mais. Sério, vai demorar a cantora número 1 dos Estados Unidos, assim, acabou.
Ela tá arrebentando. Adoro, mano. Eu vou pegar pra ver a série. Faz tempo que eu tô querendo ver a série. O cara citado nesse disco da Olivia Rodrigo, que é tudo sobre um namoro, tá? Um cara que foi babaca com ela, é o ator do High School Musical, assim, fofoca de última hora. É ele mesmo. Segura essa, Brasilzão. Fofoca. É cantor, o cara é um monstro. O cara canta bem, o cara é gato, o cara dança, o cara faz tudo. Mas, né, é um idiota. Mas A vida tem dessas, infelizmente. triste, né? Tipo, lixo. Mas, Agora tá lá chorando. mas, cara, uma outra coisa, duas coisas que eu acabei lembrando. Uma que não tem nada a ver uma coisa com a outra uma foi Gotham, que você fez o Rogério Valesca, o Cameron Monaghan, né? A primeira voz. E. Esse personagem eu queria ter feito até o fim. Pois é. Mas eu tava indo pra Portugal, exatamente. Eu fiz 2, 3 episódios e fui embora. E aí você fez um Mundo Redondo de Oli. Eu acho que foi você. Um desenho. É um desenho, não é? Eu acho que foi você. Sim, é um desenho. É que eu vi essa voz. Você vai ver o Mundo Redondo de Oli. Eu acho que foi você que fez. Acho que foi você que Um fez. desenho da Nickelodeon, não é? Sim. Ah, sim. Eu e o Rodrigo André. Esse desenho é muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Muito estraquinado, assim, deles. Eles moram. Ah, não, isso não é. Não, eu tô confundindo com outro, que é de um hotel assustador. Do Oli. Então não tô lembrando desse Oli, não. Ele tem uma cabeça redonda e, tipo, os amiguinhos são quadrados, redondos, são todos robozinhos, assim, bem bonitinho. Basicamente isso. E aí. Parece o pessoal que mora aqui perto de casa, mano. Todo mundo é quadrado e redondo, nunca. Não parece ser humano. Todo mundo parece um boneco mobil, mano. Oli. Eu fiz isso? Não fiz isso, não. Isso. Oli. Só que assim, você fez um filme também que eu nunca falei isso pra nenhum dublador. Mas ele fez o John Carter. Eu nunca gostei desse filme. John Carter, cara. Nossa. John Carter. Caraca, acho que eu me recordo do nome. O nome vem em minha cabeça. John Carter Entre Dois Mundos de 2012. Cara, nesse filme não foi tão legal assim. Tipo, pra mim, na minha opinião. A dublagem tava boa, mas eu não gostei. Achei que esse era o consenso geral, que o filme não era bom. Agora Acho que alguém gosta, né? Agora mudando Eu um fiz pouquinho. Lembrei agora disso. Eu fui abrir o cartaz, eu vi. Mas, nossa, nem lembro o que eu fiz. Fiz uma dica de nada, assim. Um vozerio. Fala, Lube. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bem de curiosa mesmo. Você fez o retrato de Dorian Gray. Tu acharia da hora ter um quadro? Tu acharia da hora ter um quadro que tudo que tu recebesse, assim, na vida de ruim, doenças e coisa do gênero, fosse pro quadro e não pra você? Nossa, lógico. Adoraria. Esse Mas filme acho que eu trocaria por um Death Note. True, lógico. Já sei quem que seria o primeiro nome. Não me pagou direito, Thomas! Esse dono desse estúdio me tirou do personagem. Tem coisas que são um pouquinho mais importantes do que isso no momento. Mas tipo, espero que não seja eu. O maior Jota do mundo. Vamos ser amigos, qualquer aquela, né? Você participou do nosso programa, a gente gosta muito de você. Calma aí. Aí, bota. Mas nossa, Death Note é muito bom, mano. Ele é muito bom dublado, legendado. Não importa, mano, não importa. Death Note é muito bom, é muito hype. Seja só o anime, porque a série a gente tá fazendo uma coisa. Então, Netflix não dá pra. Não dá. Netflix a gente só ignora, né, Netflix? Big beijo pra você, mas. Saudades mas pensa que a Netflix pode patrocinar a gente, então não falamos isso não. Tudo muito, cara. True. Não dá pra acertar sempre, né? Mas eles fazem tudo muito. Então, bem louco. Assim. Não dá pra acertar sempre, só 30%. Mas assim, Netflix, te amo, tá? Patrocina a gente. Patrocina a gente, hein? Patrocina nós aí. Nenhuma farpa. Farpa é só pela piada. Entendeu? Aqui a gente prioriza o humor.
Pelo amor de Deus. Mas falando agora de outra... Eu vou falar, ela tá puxando, todo mundo vai puxando, a gente vai puxando. Israel, cara. League of Legends. Evento de anime. Deve ter aparecido uma pancada de vezes. Ou te chamado uma pancada de vezes. E queria saber essas experiências. Porque League of Legends... Não, nunca. Eu fiz a partir do rework dele, né? Não fiz sempre, assim, né? Então tem uns 3, 4 anos só que eu faço Ezreal. Então... 3, 4 e aí, anos a gente tá indo já quase 15 anos, assim. Mas Os assim... eventos rolam independente. Pré-pandemia, tô parado, mas eu não ia muito, não. Eu fazia uns... a cada 2, 3 meses. Nunca fui com sangue nos olhos, assim, de ir atrás com um empresário, um cara indo pra trás de evento pra fazer... Não, tipo, quando rola eu vou. Não é uma coisa muito... Eu gosto, acho legal pra caralho, acho uma puta experiência. Tipo, fui pra lugares que eu nunca mais fui, pra Porto Velho, tá ligado? Caraca. Fui pra Brasília, Manaus, fui pra, quase todas as capitais, cara. Acho que eu só não fui pro Acre e pra Macapá. Pra Amapá, o resto, eu fiz tudo. E por causa de evento de anime, então, caralho, lugares que eu nunca conheceria, sabe? Então, sim. E pessoas, assim, ficar, conversar com a galera, tem sempre o momento da palestra, mas depois tem, eu consigo trocar ideia, assim. O fato da dublagem também eu gosto, eu consigo transitar, muita gente não conhece meu rosto e tal, então eu consigo, de fato, frequentar o evento, ver as coisas, comprar umas paradas, conversar com as pessoas, eu acho legal pra caralho. Mas agora com a pandemia parou tudo, né? Você já teve algum momento na dublagem que você teve que... eventos de animes... Pode falar. Não vi. E falando em eventos de animes, você, além de dublar os animes, você gosta de sentar em algum momento assistir algum anime? Qual que é o teu anime predileto? Meu anime predileto, sem sombra de dúvidas, é Evangelion. O último que eu sentei pra assistir a segunda temporada inteira de Beastars. Tem uns 15 dias, parei e vi tudo, assim. Mas... E assisti também... Mas a segunda temporada não me pegou, muito doido. É o... Ai, como é que é o nome das crianças que eles moram numa fazenda de carne? Isso, Promised Neverland. Promised Neverland. Nossa, achei muito da hora. Mas aí a segunda temporada tinha tudo e não gostei. Nossa, nem não tem como. Eu fui pra gostar... Vocês vão até meio me julgar, mas eu fui pra gostar e não gostei. Attack on Titan, cara. Não te julgo, não, cara. Eu também não te julgo, não. Também não gostei. Eu não curti também. Não te julgo. Não me pegou, cara. Não me pegou. E tu assistiu? Mas o Promised Neverland, achei o primeiro monte muito foda. E aí, o outro. Um de corrida, Running with the Wind, que é dos caras que gostam de correr, assim. Um de patinação, que é muito doido. Sim. Tipo Yuri no Ice, esses bagulho assim. Yuri no Ice, esse é muito foda. Esse é anime de esporte. O de vôlei eu não vi ainda. Mas anime de esporte eu gosto pra caralho. Assim, quando tem umas coisas. Kaleido Star. Esse movimento de circo fudido, assim, é muito doido. Eu achei da hora também. Isso é muito maneiro, mano. Tem um que é Kabaddi, cara, que é um esporte indiano, acho que é da Índia, por ali, pra aquela terra ali, Mediterrâneo, que é muito da hora também. Eu tô doido que eles dublem esse anime. E, mano, o que tem de anime bom, mano, esporte é o bagulho. Anime de esporte é maneiro. Respiram nessa coisa do movimento, exato, eles mandam muito, assim. De futebol nunca conseguiu fazer muito direito, né? Mas... teve super campeões, né? Com o cara vindo aqui pra jogar no São Paulo. Não sei vocês, vocês estão... poética, super campeões. Não sei vocês, mas vocês estão acompanhando aí as Olimpíadas? Como é que tá? Eu não, cara, nem sei como é que é. Eu não. Acompanhei. Vai iniciar as Paralimpíadas. Não, Paralimpíada é monstro demais, exato. Nossa, deve ser monstro demais. Você devia ter mais atenção ainda, porque os caras fazem tudo que todo mundo faz com uma coisa menos, assim, com uma coisa faltando, com uma coisa menor, com uma coisa... Mano, devia ser muito mais foda, é muito mais foda. Paralimpíada é muito mais foda. Olimpíada. Faça aí que você faz, só que você quer. Faça aí que você faz, só que você quer. Também curto mais as Paralimpíadas. Eu geralmente eu acompanho mais as Paralimpíadas do que as Olimpíadas em si. Sim. E o Brasil arrebenta, né, as Paralimpíadas. Sempre arrebenta. Sempre. Exato.
Agora, esse ano eu espero que sim também. Duas perguntinhas que acabaram de me ocorrer aqui, Fábio. Você já teve algum momento na sua carreira da dublagem que você teve que, assim, pô, tem que parar agora porque, meu Deus, tipo, na cena, essa cena foi tensa, você se emocionou, você precisou de uma água, você já vivenciou alguma coisa nesse sentido? Quase sempre que tem cena de emocionante, eu vou junto, assim, é engraçado, sempre me pega. Mas a gente tá em ambiente, a gente tá pra isso, então, o ideal, se você se emocionar na primeira, é lindo. Mas você tem que, tá lá marcando pausa, mandando texto, assim, você entra sempre até a página 3, não dá pra se entregar muito. Você não tá em casa assistindo, acompanhando, tá tudo fragmentado. Você tá de pé, você tá no escuro, tem outra pessoa do seu lado, sabe? Então não dá, você sente, mas acho que não dá pra chegar tanto nesse lugar, assim. Mas quando você tá fazendo, isso me pega mais. Quando não é nem um filme, às vezes tem umas coisas de Discovery, que está fazendo um reality de casos de assassinato de criança. Aí você fala assim, nossa, que merda, por que eu tô dublando isso? Então, coisa de doenças, sabe? Tratamentos internacionais, quando o mundo se une para salvar a vida de não sei quem, e aí alguém que tem uma comorbidade muito foda, você fala assim, nossa, que horror, por quê, sabe? Aí você tem que fazer dubla, entendeu? Então, nesses casos, pega mais do que, tipo, uma cena muito marcante. Quando é meio vida real mesmo, e acontecendo com gente, assim, tipo, quando é dramatização de assassinatos, de feminicídios, assim, nossa, que escroto, por quê? E aí você fala, por que o cara faz um programa disso, tá ligado? Vai falar de coisa boa, não fica, falando, tipo, porra, que bosta, sabe? E aí me pega muito. E esses programas de investigação, nossa, uma coisa... Eu acho muito baixo astral, muito baixo astral. Sim, agora a outra pergunta que ficou faltando, desculpa, Lorenzo, que ficou faltando você é dos games, você gosta de jogar, cara? Droga, ele fez a mesma pergunta que eu. A gente já roubou, cara, ele na verdade tá lendo sua mente. É um paradoxo, eu gosto, mas eu sou ruim. Estamos apertando a mão agora, finalmente, cara. Dá uns gritos depois. É bom quem é pró, gente. Videogame. Quem joga casualmente não é bom, não, poxa. Essa é a verdade. Porque aí, você nunca gosta muito pelo que você não é bom, assim. E aí, não, entendeu? Tipo, recentemente o Fortnite entrou na minha vida e eu tive uns momentos de nóia e adorei, assim, de entrar em grupo. A gente fez um grupo. Eu jogava com uns 4, 5, então jogar sozinho, às vezes, fazer uma batalhinha, assim, já ganhei umas Battle Royale e tal, mas não sou nóia, assim, às vezes jogo um negócio de corrida, de vez em quando, e gosto muito de Mario Kart, assim, Mario Kart eu nunca perdi na vida. Cara, dá um abraço aqui, cara, é isso aí, é isso aí. Sabe por quê, mano? Porque aqui nesse programa nós temos uma rixa. Né, cara, aqui nesse programa nós temos uma rixa. O senhor. Que você falou que você gosta de Mario Kart. Aqui no programa nós temos uma rixa e a gente fala assim, pô, eu sou fãzaço de Mario, tenho muita coleção de Mario aqui e tal, pá. E o senhor Lasnuts, que está aqui presente, ele detesta a Nintendo. E ele fala, não, porque a Nintendo é uma bosta, não sei o que. Então ele, não, porque. E aí. Nintendo patrocina a gente também. Olha, eu posso te odiar, mas eu adoro seu dinheiro. Não. Você não patrocina lá, patrocina a gente, tá? E é isso. Mas eu adoro seu dinheiro. Que politicamente incorreto, cara. Ô Fábio, você falou que também dirige, né? Você falou, nossa, lá no começo que também dirige. E você começou a dirigir faz quanto tempo já que você começou a dirigir? Comecei a dirigir dublagem tem 14 anos, 13 anos. Caramba. Comecei a dirigir dublagem, tinha uns 23. Droga, eu ia perguntar como ele tirou a carteira de motorista dele. Mas aí você me pergunta, era da dublagem, droga. Cara, de carro eu passei de primeira, assim. Uma coisa que eu mais dirige motorista, mano, não sei. Pô, mano. Foi
Foi 2006, eu acho. 2006, porque eu tenho um papel do Rodrigo Andreato me dando... Que ano a gente tá? 2021? Isso. A gente tá Nossa. tanto tempo confinado que não lembra mais a data, mas tá assim nesse nível. 15 anos. Foi 2006, eu acho que foi 15 anos, cara. E olha, uma das primeiras coisas que eu dirigi foi anime. Um anime muito doido chamado Conde de... É uma adaptação do Conde de Monte Cristo, Gankutsu. Vale a pena ir atrás, meu. Eu escalei o Paulo Celestino fazendo o protagonista, muito Nossa, eu precisava achar esse anime. E depois um outro anime chamado Jack Black, que é sobre um médico. Eu adorava esse anime. Dr. House, um médico. Que... Então, foi a segunda produção que eu dirigi na minha vida, assim. Precisa ver a época disso, a data disso. Que era o Felipe Grinan, né? Naquele Animax. Exatamente, Felipe Grinan tinha acabado de mudar pra São Paulo. Foi o primeiro trabalho que ele fez em São Paulo. É, o Felipe Grinan. Gravava no analógico ainda e tal. E tinha... Nessa época eu tava começando a dirigir. Tinha Kinoko também, que eu não lembro quem fazia a voz da Kinoko. Era... Pinocchio e a Andressa André. Isso. Nossa, Da cara. hora, mano. E como que foi a sua primeira vez dirigindo? Você sentiu alguma tensão, alguma coisa assim? Já que antes você só dublava, né? Isso, claro. Sim, eu era novo e tal. Eu já dublava há bastante tempo, mas tem uma questão de você dirigir atores mais velhos, né? A maioria do elenco que eu tava dirigindo era mais velho que eu. Então, sim, eu não tive grandes problemas, assim. Só tive com um dublador, assim, com um cara mais velho. E depois descobri, na verdade, de outras pessoas que foram meio falar pro meu chefe na época, tipo, falando, pô, tanta gente que quando me encontrou, falou, pô, Fabinho, parabéns, hein, tá dirigindo, sei que. Então, foi uma época, caiu algumas máscaras pra mim nessa época do meio, assim, não era, tipo... Como eu cresci no meio dos caras, assim, eu sempre fui o Fabinho, né? Tipo, os caras me via como criança. E aí algumas pessoas, quando eu comecei a dirigir, passaram a me ver um pouco como uma ameaça, porque elas queriam estar dirigindo, e eu comecei na Alamo, então dirigir na Alamo era uma coisa muito legal, assim, tinha um status também. Então era um cargo cobiçado. Essa aqui é a parte triste da dublagem, né? Então eu também já descobri, falei, olha, então... Eu virei adulto, né? Falei, olha, então eu virei adulto. Tá bom, a galera tá no jogo aí, vambora, então beleza. Sim, mano. Por exemplo, eu já conversei, né, com alguns diretores e tudo mais, e eu conversei com o André Rinaldi, e ele falou que quando ele se tornou diretor, um monte de gente, ele tinha um medo, né, de um monte de gente pensar, cara, olha só, a maioria me via como dublador, vocês vão botar um dublador pra dirigir? Daí ele tinha esse medo, sabe, das pessoas verem ele como não capacitado pra dirigir. Você também teve esse medo? Ou não? Não, porque a gente tem pré-requisitos mínimos, assim, não tem... Tipo, tem um fator, você tem que ter... Tem regras, tipo, pra você hoje dirigir... Na época que eu comecei eram outras. Hoje, quando o André começou, hoje já mudou, assim, aumentou. Antes, quando eu comecei, você precisava dirigir... Tá dublando há 5 anos, no mínimo, pra poder dirigir. Hoje em dia você tem que dublar 7, ter protagonizado em 2 ou 3 estúdios diferentes, assim, hoje são mais regras. Mas o André dirige lá no Brasil, não é? Porque ele é cria do Brasil, assim. Lá do Brasil ela tem meio... Os estúdios, em certo grau, tem isso, assim, mas a do Brasil é muito forte, assim, um bioma meio próprio, assim, porque ela também é estúdio escola. Então, claro, em algum momento ela coloca também os alunos que ela vê que se destaca ali, que vão ajudar ela a trabalhar e fazer o nome dela enquanto escola também. O André tá lá desde o começo. Eu acho que o André é uma das primeiras turmas da do Brasil. Quando o Hermes abriu do Brasil, eu fui lá dar aula pra ele, sabe? Assim, foi muito legal. Pra mim foi uma baita experiência, porque eu comecei também, mesmo antes de dirigir, tipo, dar aula de dublagem, também você reaprende a dublar e ver e tem que ensinar as pessoas, é muito doido. Gravei com o André semana passada, ele tá monstraço, assim, e aí lá ele dirige já uma cara, na verdade. Ele já dirige lá uns bons 5 ou 10 anos, assim. Depois, quando não tiver mais no ar, eu vou perguntar se você dirigiu meus 2 amigos. A partir do momento que você preencha tais requisitos, você pode dublar. E se você tiver o DRT, diretor de dublagem, acabou, não tem muito que o cara falar, você não tem capacitado, você não do que. Não, tá, GG, né? Eu posso. GG, só vai. Mas é difícil, assim, é delicado. Você
acaba tem que encontrar um método, né? Dirigir é quase um trabalho meio de psicólogo. Você tem que pegar o clima do ator, você tem o técnico o dia inteiro, você tem que lidar com as pessoas, o ritmo, o tempo, tem prazo, tem horário, tem que terminar aquele trabalho naquele horário específico. Cada um chega num humor, tem gente que atrasa, tem gente que falta. Você tem que ficar meio equilibrando o prato, assim. E além de tudo, se preocupar com o trabalho, né? É muita coisa. Uma coisa que eu acabei notando aqui, que só voltando na questão dos filmes que você fez, eu não sabia também, eu fui descobrir agora que você fez Crepúsculo. A saga Crepúsculo, de Crepúsculo até Eclipse, eu não sabia. Na Alamo. São brasileiros. Um amigo lá da escola, eu acho que é um ator japonês, um ator oriental. Como é que O Eric York. Mas é uma ponta também, não tenho grande destaque. É, porque eu fiz ele num outro também, num filme de 18 anos, de adolescente, assim, que é mais engraçado, que ele fica breaco o filme inteiro. Finalmente 18, em 2013. Também. É o Jeff Chang. Exatamente, finalmente, exato, esse maluco. Tanto que esse filme, Finalmente 18, foi o filme que colocaram aqui em casa quando eu fiz 18. Nossa! Nossa! Atualizando. Finalmente 18 e o 17 de novo, né? Você tem que lembrar. Scott Pilgrim, né? É tudo questão de numerologia. O mundo é maravilhoso. Uma coisa só botar uns númerozinhos a mais ali. Scott Pilgrim é muito doido. Ele fez o Scott Pilgrim, cara. Doidíssimo. Adorei fazer esse filme, é maravilhoso. Ô Fábio, uma pergunta que eu acabei de ter agora, mas eu acho que é muito boa. Os atores que fazem comédia são os tipos de atores mais complicados de se dublar? Por conta que você tem que pegar o tipo de comédia deles, né? Ou não? Sim e não, depende. Eu vou responder de uma outra forma. Eu diria que uma das coisas mais difíceis de se dublar é um show de stand-up. Nossa, Mas sim. não pela performance do cara enquanto bilabial. Isso vai ser muito difícil, porque é um monólogo de 40 minutos, só um cara falando, assim, então vai ser difícil de pegar as pausas, as respirações, tal, não sei o quê. Mas mais sobre o sentido do que o cara tá falando, porque o humor, ele se dá muitas vezes por jogo de palavra, por significados comuns da língua, por figuras de linguagem particulares, piada interna, intrasocial, e você adaptar isso é muito difícil, ainda mais para ser engraçado. Tipo, não basta adaptar o sentido, tem que adaptar o sentido de forma anedótica. Então, é um trabalho é mais um trabalho de pré-produção do que de dublagem. Então, coitado do diretor desse filme, do cara que for dirigir isso. Mas eu nunca vi também stand-up dublado. Ao mesmo tempo, dá pra você fechar o olho, botar o cabresto e traduzir ao pé da letra e simplesmente só encaixar aquelas palavras ali. Mas eu acho meio porco, acho que seria meio esquisitão. Se caísse na minha mão, eu acho que, tipo, eu ia perder algumas noites de sono pra tentar adaptar e acho que ia fracassar miseravelmente na tentativa de muitas dessas adaptações. Mas eu acho que é o que deveria se fazer, assim, deve ser uma das coisas mais difíceis. Se eu tivesse que classificar a coisa mais difícil de se dublar com perfeição do que eu entendo que é a dublagem, seria um show de stand-up, de qualquer ator que seja. Obrigado pela dica, eu vou fazer esse exercício. Pode ser, porque mas entendeu que não é só traduzir, é adaptar e fazer caber e ser engraçado. Sim. Puta, é difícil pra caramba. E... Pois é, mas, mano, tipo, é muito doido, assim, eu tava ouvindo a sua voz e eu não sei, mano, tipo assim, é uma oportunidade que não acontece quase todo dia, eu vivo repetindo isso. e assim, você fez até Vovózona também, cara, nossa senhora. Nossa, a Vovózona é um clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos. Fez A Hora do Rango, Uma Noite em Fúria, Alex Rider Contra o Tempo. Nossa, cara, você fez bastante coisa. E assim, o que é mais legal é que assim, eu Jerry, vejo assim. Assim, se o anime é top, vai ter a voz do Fábio Lucindo ali. Não sei porquê, mas eu sempre vou encontrar sua voz em qualquer anime que eu assisto, cara. É incrível. Geralmente Nossa. toda.
Sim, sempre mesmo. Mas eu gosto, a possibilidade, eu tô entendendo que vai ser, porque cada vez tem mais conteúdo, né? Tem os conteúdos já nativos sempre, que o Japão sempre produziu, que é muito conteúdo, a gente só não tinha acesso. E a Netflix e a Amazon também estão com produções originais em formato de anime. Ou seja, o conteúdo expandiu muito, tem muita coisa para fazer. Então, a tendência é que a gente faça mesmo cada vez mais, assim. Espero fazer cada vez mais, que bom. A dublagem de animes no Brasil, ela aumentou bastante a frequência de animes. Tem tudo, muito. Cada streaming tá entupindo a sua plataforma de conteúdo, assim. Então tá tendo dublagem, redublagem, tredublagem. Os caras, tá fazendo muita coisa. Tem o quê? Tem o HBO, tem a Disney, tem a Netflix... Amazon Prime faz alguma coisa, tem o Hulu também, Apple TV. Muita coisa, assim, todo mundo produzindo conteúdo, assim. É ótimo, assim. Então, Cara, uma pergunta. Na sua opinião, o porquê o mercado de anime tá crescendo bastante? Você tem alguma opinião sobre isso? Do porquê está crescendo muito? Por que as pessoas gostam tanto? Porque, cara, eu acho que é uma questão de nicho, assim, eu acho que não é tão popular, eu acho que a gente tá dentro de uma bolha. Minha mãe não sabe. Minha mãe só sabe de Pokémon. Minha mãe não. E pra mim é um produto. São pessoas que não sabem. Minha mãe não sabe do loading, sabe? E pra falar que uma coisa tá sucesso, assim, estourando, eu acho que precisava acessar essas pessoas. Acho que não é o caso. Mas dentro do nicho, sim, existe um aquecimento absurdo. Por quê? Porque as pessoas estão trancadas em casa consumindo que nem doido. Tipo, o cara fica 1 ano fazendo uma série, você assiste ali em um dia. Os caras ficam 3, 4 anos pra fazer a série, 1 ano, só que no dia que ela lança, você assistiu ela inteira. Então, e as pessoas estão em casa, consumindo loucamente, saciadas e querendo cada dia uma série nova, uma coisa nova, entretenha-me. É sobre você manter as pessoas paradas na frente de uma tela. Acho que a coisa mais valiosa no dia a dia e que as marcas estão disputando é a atenção das pessoas, seja para ver uma propaganda ou para assistir um conteúdo. Mas contexto de pandemia, todo mundo parando em casa, produzindo tudo à torta e à direito, inclusive anime. Que bom, exato. Assim, de vários formatos, 2D, 3D, preto e branco, colorido, analógico, digital, machista, feminista, tudo. E que bom. Talvez seja a única parte boa dessa porra toda. Exatamente, e eu acho também por conta que os animes são, tipo assim, eles têm uma coisa diferente do que os americanos fazem, em questão de desenho, em tudo. Os animes, eles fazem basicamente anime de tudo. De tudo, mano. Tipo, de tudo. E isso é uma coisa muito legal. Os caras conseguem fazer tudo. O anime tá pra além de uma coisa, hoje em dia, ele tá pra além de uma coisa nacional. Hoje em dia, os Estados Unidos produzem anime. O anime é um formato. Então, não é tanto o desenho americano. Aí a gente pode falar de cartoon, talvez. Tá produzindo muito cartoon. Mas se for no Japão, talvez tenha um monte de japonês produzindo cartoon, assim. Eu acho que tudo cresceu. Live action, tudo. Sim. Lubi, tá aí? Moá. Eu vou te dar as honras de contar a notícia para o Fábio. Talvez ele não saiba. Então, eu ouvi rumores que foi confirmado. Que irá retornar. Vai ter continuidade. Sim, então, agora pra gente fazer. O diretor realmente confirmou e o mangá tá continuando. E eu trouxe uma pessoa pra te dar um oi aqui, Fábio. Olha só quem chegou. Vai se surpreender. Talvez sim, talvez não. Pikachu? É ele mesmo. Pikachu? Sim, é ele. É ele mesmo que tá aqui. É o seu dono, Pikachu, caramba. Pesado, né? Tem um Pikachu no altar. Tem um Pikachu com um pipazinho e uma gravata borboleta no altar, assim, na minha casa. Mas o Pikachu com aquela carazinha. Voltando a Bleach. Né? Antes de ter a questão de continuidade e tudo mais, ali naquele final que teve, o que tu achou do Ichigo ficar com a Orihime em vez da Rukia? Ainda bem, graças a Deus. É isso que eu tinha a dizer.
Eu gosto, eu não acho. Também, mas. Confesso que eu gosto. Acho uma boa escolha. Ai, não. Não adianta. Eu gosto da Rukia. A Rukia é da hora. A Rukia é mó maneira. Eu gosto pra caramba da Rukia. Mas a Orihime, ela. Ah, o Orihime é chato, mano. Ai, cara, eu acho que assim, Ichigo e Rukia seria muito mais compatível, assim, por assim dizer. De personalidades, assim, eu acho que seria muito mais compatível. Mas é questão de opiniões. Mas eles parecem mais irmãos pra mim. Parecem mais irmãos, assim, não tem Exato. muito desafio ali, assim. Alguém me entende finalmente. Alguém me entende. A Rukia é basicamente a mais velha dele. Não, agora eu tô convencido. Exato, Agora exato. eu estou convencido. Se o Fábio Lucindo falou que é a Orihime, é a Orihime pra mim agora também. Dane-se. Pois Não, é. Oi? Peraí, o quê? Desculpa pelo que eu falei, já que o próprio Ichigo tá dizendo que é Orihime, então é Orihime. Pronto. É a Orihime, acabou. Acabou. Não, mas assim, você chegou a acompanhar jogar Pokémon GO, Fábio? Ah, muito pouco. Muito pouquinho, assim. Só no começo me desencanei. Não me pegou, assim. Nossa, eu Não me pegou. Não. Ah, é. Não pegou. Lembrei. Jogos em geral nem nada. Né? Eu acabei de lembrar. Outro dia eu tava numa rodinha de amigos conversando sobre Nintendo, inclusive, né? Não é o papo pro Lodge. E aí... seus amigos são loucos. E aí, tipo assim, a gente tava falando de Legend of Zelda, né? E aí os caras estavam falando lá que o pessoal lá que fez o Castlevania pra Netflix agora tá querendo fazer uma adaptação do próprio jogo do Legend of Zelda. Aí perguntaram pra mim assim, cara, se pudessem escalar uma voz pro personagem, pro protagonista, que no caso é o Link, quem que você acha que ficaria bom? Aí eu comecei a pensar. Eu falei, pô... Agora... Eu falei, não, eu acho que a voz do Lucindo fica bom pro Link. Fica bom mesmo. Eu concordo com você. Eu concordo com você, exato. Mas não. Eu acho que não. Se for cair na tua mão, me escala, por favor. É, porque eu tinha pensado, poxa, já imaginou, cara, tipo, porque poderia ser o cara que fez o Gaara, né, do Naruto. Aí eu falei, não. Acho que não. Sim. Mas, tipo assim, cara, eu assim, mano, você aqui marcou quase todo mundo, tá ligado? Tipo, muita família. O que é mais engraçado que eu tava falando isso com a Fernanda Bular outro dia. Falei pra ela, nossa, cara, é engraçado, né? Tipo, que nos piores momentos, assim, são as vozes das pessoas que nos fazem se sentir melhor. Então, sempre tem uma pessoa que vai lá e aplaca a tristeza, isso com alguma coisa que você gostaria de ver. E essas pessoas estão indiretamente na sua casa. Isso que é na casa de milhares de pessoas. Isso que é louco, né, mano? Tipo, ainda mais nesse... A voz é o que ativa o significado, né? A voz é o agente que transmite a informação e a emoção de acordo com a tonalidade, com o tom, e carrega tudo, né? É muito louco, é uma coisa etérea que quando você reproduz, te console, você recebe também, o cara reproduz lá de lá, invade o seu corpo e te leva para significados e sensações muito loucas, assim, muito, como se diz, aconchegantes e tal. A gente escuta antes de nascer, né? A nossa audição é pré-natal, então dentro da barriga da mãe a gente já está escutando o mundo exterior. Então acho que as nossas memórias auditivas, de fato, elas estão num pré-límbico, sei lá o que, do cérebro, que é muito, 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 como a gente mesmo falou, afetivo, assim, aconchegante, uma coisa de quase uterina mesmo, de conforto. E lembrar pela memória, tipo, se você escuta a voz de um amigo seu que morreu, sabe? Tipo, é emocionante, assim, você tem a pessoa presente na sua frente, assim, acho que é muito, muito, muito poderoso mesmo o estímulo sonoro, muito. Sim, e agora, uma outra pergunta que acabou me ocorrendo de novo, você acredita que com o passar dos anos, a imersão da dublagem vai ser muito mais profunda com a inovação das tecnologias voltada para esse mundo
pro nosso mundo da dublagem, assim. Você acredita nisso? Como que vai ser? Você já tem especulações de como que seria essas imersões? Porque, tipo assim, tem a realidade virtual, tem o IMAX, que você sente o impacto do filme, você sente tudo. Agora, dentro da dublagem, você acha que vai haver diferenciações nos próximos anos? Não, eu dividiria a sua pergunta entre os dois campos, assim. No campo da tecnologia, eu acho que a gente vai, talvez, em muitos aspectos, consiga, de fato, não precisar mais da dublagem. Você, com a voz original do ator lá, registrar a voz dele e com um algoritmo muito louco, reproduzir em todos os idiomas do mundo. Talvez até com a mesma entonação e etc. Acho que isso é uma possibilidade. Mas você fica natural? Investigando isso e tentando produzir isso. Não sei, mas eu acho que dá para chegar, assim, pensando, projetando. Acho que talvez se hoje não fica, mas daqui a 10 anos vai ficar cada vez mais. Assim como as vozes de computadores eram super antinaturais e hoje já são um pouquinho mais palatáveis, assim. Acho que a gente caminha para isso, para conseguir ter uma ferramenta que faça a dublagem automático. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se isso interessa ou não, se isso funciona ou não, se isso vai ser aplicado ou não, já são outros 500. Mas como é que é? Tinha uma outra parte. O que você perguntou? Pergunta de novo que eu vou lembrar, desculpa. Então, eu perguntei pra você se você acredita que a imersão da dublagem vai ter um impacto maior. Imersão, obrigado. É essa palavra. Desculpa, imersão. Aí eu já não acho que é sobre a dublagem. Se eu fosse colocar em imersão, eu iria para os jogos, para a localização de jogos. Eu acho que o quanto a dublagem e a localização, no caso dos jogos, que a gente nem chama de dublagem, né? A gente chama de localização, de localizar em português. O quanto a localização potencializa a imersão na experiência do videogame, na experiência dos jogos, que é onde você está. Porque na televisão, na dublagem, você é passivo, você está só recebendo. Quando você está no jogo, você está interagindo. E algumas ações, algumas coisas que você precisa fazer, muitas vezes para continuar vivo, para continuar jogando, depende também de um estímulo sonoro, do que ele te falou, de uma coisa que caiu, de que você entendeu. E é muito mais rápido se você está na sua língua, se você está imerso na sua cultura. Então, acho que, falando em imersão, mais do que a dublagem em si, a localização comprova o quanto isso vai deixar cada vez mais profundo, assim, e o quanto é fundamental estar no seu idioma natal. Por mais que você fale inglês, por mais que você seja bilíngue, trilíngue, escambau, na hora do vamos ver, na hora das decisões, na hora do reflexo, é quem te alfabetizou, é a sua língua mãe. E isso faz toda a diferença nos jogos, onde você depende desses estímulos para continuar jogando. Então, eu acho que imersão eu iria para os jogos, e tecnologia de dublagem eu acho que sim, pode existir um algoritmo que substitua o trabalho. Se vai ficar palatável e se vai substituir e acabar com a profissão, não sei. É uma coisa até meio triste de se ouvir, né? Entender que não, porque eu não acho triste, eu acho que se a gente tiver a noção, a gente vai conseguir entender. A gente já consegue hoje, com uma impressora 3D, imprimir um Davi do Michelangelo. Exatamente igual, mais preciso, exatamente igual que o Michelangelo fez. Você consegue pegar um jato, uma impressora 3D também, botar no teto de qualquer lugar hoje e imprimir a Capela Sistina, exatamente igual, com jatos de tinta, não sei o que lá. Tem o mesmo valor? Tem o mesmo... Não sei, talvez a gente caia pra isso na dublagem, no teatro, não sei o que. Tipo, eu consigo, tem aqui um mecanismo que faz exatamente igual, mas as pessoas querem isso? Tem alguma coisa aí? Não sei, é legal até a página 3 ver uma máquina fazendo a coisa. É mais barato, ok, mas não sei se impressiona tanto assim. Acho que a gente vai ficar mais humano nesse aspecto quanto mais a máquina conseguir fazer as coisas, assim, mais a presença vai ser. Quanto mais a gente ficar virtual, mais a presença vai ser importante. Por isso fala, o teatro vai acabar. Mentira, o teatro vai ficar cada vez mais importante. Show não vai mais ter, não. Tipo, a gente vai cada vez mais dar valor para a presença. Porque a gente não está em lugar nenhum. A gente está em todo lugar como um avatar. Então, de fato, onde eu estou presente, vivendo, é a coisa mais importante que vai ter. O dia que a gente sacar isso, eu acho que vai ter uma virada aí. Sim. E você acha que... Bom, você acha não, na verdade você teve bastante demanda nesses últimos anos de pandemia. Como é que foi pra você? Foi normal, na verdade. A dublagem foi um dos campos que conseguiu
continuar trabalhando, sabe? A gente conseguiu entregar. No começo rolou um pânico, ninguém sabia muito como ia ser e tal, mas o pessoal foi se ajudando, botando estúdio em casa, botando equipamento, botando espuma na parede, não sei o que, e entregou, assim, perto do pessoal de teatro, perto da galera da TV. Nossa, a dublagem, muito bem, obrigado. E além de tudo, ainda teve aumento de demanda, ainda teve mais produções, mais coisas, porque o pessoal estava em casa, precisando de conteúdo. Então, a gente continuou normal, assim, eu continuei trabalhando normalmente, assim. Tive um momento de adaptação de 2 meses, entre março e abril, mas a partir de maio, eu não saí da minha casa, assim. E tem outras questões, né? É muito bom, mas é muito ruim ao mesmo tempo, né? Você fica o dia inteiro na função, você perde noção de manhã, tarde e noite, fica online o dia inteiro, não sai de casa pra nada, é enlouquecedor, assim, enlouquecedor. Internet falha, e, pô, até a gente chegar como a gente tá rodando hoje tranquilo, pô, batemos cabeça pra caramba. Cada estúdio usa um programa diferente, começa a obra do lado, todo mundo começou a fazer obra. Mas sim, mas a gente teve trabalho, a gente não pode reclamar. Nesse aspecto, a dublagem tem muita sorte, assim. Pode falar. Cara, e sobre aquela coisa do teatro que você falou, assim, que você não acha que vai morrer, eu também não acho, porque hoje em dia tem mais gente procurando teatro pra poder se expressar, mano. Tipo assim, os caras estão querendo se expressar cada vez mais, e o teatro eu acho que é uma porta incrível pra isso. E se não fosse teatro, a gente teria muito mais gente introvertida se não fosse teatro. Então eu acredito que teatro nunca vai morrer. Até por conta que ajuda a expressar e tudo mais. E as pessoas necessitam cada vez mais ser mais expressivas. Exato, mas eu acho que falta teatro. Eu acho que as pessoas cada vez estão com mais dificuldade para conseguir expressar o que elas sentem. A gente tá reprimido pra caramba, tá raivoso, tá reativo. Acho que as pessoas poderiam fazer mais teatro mesmo, seria fundamental. Devia estar na cesta básica do trabalhador, umas 2, 3 horinhas de aula de teatro semanal aí pra família. Ou na escola, né? Galera, e ainda dentro desse assunto, né, e tudo mais, eu queria saber de ti, você compreende que a dublagem é muito mais do que uma opção para as pessoas, é uma necessidade? Para uma parcela, sim. Para uma parcela do público, sim. Ela é democratizante, né? Ela pega a obra e universaliza, assim. Ela então, potencializa qualquer. Em nome dessas pessoas que veem na dublagem uma necessidade, porque eu sou uma dessas pessoas, eu gostaria de agradecer a você e a todos os dubladores, tá? Por possibilitarem, né, que eu consiga acompanhar séries bacanas, animes bacanas. Até hoje. Devido à dublagem de vocês. Porque, que nem, por exemplo, existem as pessoas que têm necessidades especiais que não conseguem acompanhar legendado e tudo mais, e existem também pessoas tipo eu sou mãe de uma criança especial, eu não paro quieta um minuto, Jerry sabe disso, e eu só consigo acompanhar séries e animes se for dublado, porque eu não consigo estar prestando atenção ao mesmo tempo, assim. Então é uma necessidade para mim que esteja dublado, então eu agradeço, assim, de coração, em nome de todas essas pessoas que veem na dublagem uma necessidade. Pois é, claro, não, é fundamental. Eu acho que isso que ela devia ser compulsória, né? Mas aí, por isso que eu fico na questão da escolha, assim, tipo, você ter a opção devia ser compulsório. Tipo, tudo, conteúdo, absolutamente tudo deveria ser dublado. Pra mim, tudo devia ser dublado em todas as línguas, entendeu? Devia ter. Tipo, obrigatório devia ser você ter a opção. E aí, quem faz uso disso através de quê, por quais necessidades é outra coisa, mas devia ter, ponto, não devia ser nem discussão, entrar pra discussão, se tem, se é melhor ou se é pior, tem que ter, ponto final.
Eu acho isso, pô, eu fico muito feliz, assim, de saber disso e de participar disso. Pô, acho que é incrível, assim, democratiza, né? Potencializa a obra, expande o acesso dela e democratiza, tipo, não tem por que não. Não tem por que não. Além de abrir um outro campo artístico, formar outros atores, a fazer toda uma cadeia produtiva nacional em todos os países, sabe? Você ajuda, você faz economicamente é interessante pro país, entendeu? Você forma atores locais, você faz uma economia local, você aquece esse setor, você cria todo um microcosmos particular que é interessante em todos os aspectos. Não tem porquê, tipo, você matar a dublagem. Não tem porquê. Não, realmente não. Eu acho que não tem esse perigo de morrer. Tipo, o nome Fábio Lucindo pra mim, que nem, por exemplo, eu comecei a estudar dublagem, né? 2016, acho que 2016, né, Carol? Foi 2016, né? 2016. E aí... Foi justo quando eu comecei a fazer os cursos e trabalhar já com isso. E hoje, na semana passada, eu completei 8 anos de ator. Fiquei muito feliz, cara. E assim, aí a gente teve aí um podcast com a Angélica Santos. E aí a gente tava falando que a gente tem os nossos dubladores que são referências. E os meus é a Angélica Santos, a Andressa Baudet e a vossa senhoria que está aqui presente hoje, cara. Porque, tipo assim, meu irmão, eu, cara, assistindo Dragon Ball, tipo, cara, sabe, tipo assim, em momentos bons, em momentos complicados da vida, eu tava lá assistindo Dragon Ball e o Kuririn sempre me fazendo dar risada e Ichigo e cara, é isso, sabe, tipo assim, porque assim, muitas pessoas que a gente ouve a voz, a gente não tem a oportunidade de dizer pra ela, cara, obrigado por isso, ou em simplesmente de poder apertar a mão, ou ser dirigido por aquela pessoa, ou simplesmente abraçar aquela pessoa, porque você como dublador, você com certeza tem as suas referências, e alguns dubladores que você realmente gosta, sei lá, ou conhece, não teve acesso a elas e você tem referência, talvez por esse mesmo lado você talvez se sinta assim também, e é muito louco isso, né? Não, eu vou te falar que eu fico feliz pra caralho, te agradeço muito e eu sei exatamente do que você tá falando, justamente por causa da figura da Angélica Santos. Porque pra mim, ela é exatamente essa pessoa que você falou. Tanto que a minha primeira escala de dublagem na BKS, eu tinha tipo meus 13 anos de idade. Foi com ela. Ela contou. Foi com ela, com o Hermes e com a Daniela Piquet. Ou seja, na minha primeira escala da minha vida na BKS, eu tava com... Só que não era nem o Cebolinha. Eu descobri durante a escala que ela era o Cebolinha, mas pra mim, eu assisti, eu adorava. Eu era maluco por aquela série Anos Incríveis. Ela contou toda a história. Ela contou cada história, velho. Mano, eu fiquei maluco, não conseguia trabalhar direito. Só que era o tempo que a gente dublava junto. A gente ficou a tarde inteira no estúdio, 4 no estúdio, analógico. Eles, marcando pausa pra mim, falando quando eu tinha que entrar e tal. Só que eu tava do lado do Seiya e do Kevin Arnold, tá ligado? Eu fiquei maluco. E a Angélica é muito bonita, assim. Ela é uma... Tipo, com um dublador novato, ela é uma puta mãezona. Ela, é super pela categoria. Você vai numa assembleia, ela é uma mina que fala, que defende a categoria, que briga. A gente nem sempre concorda com alguns aspectos, mas ela, eu respeito ela pra caramba, assim. Porque ela, é muito guerreira e defende a categoria, assim, bate no peito. Tipo, ela é dubladora desde sempre, ama o que faz. Faz bem pra caralho, a ponto de ser capaz de fazer dormindo, assim. Ela era famosa por estar sempre atrasada e tal. E, tipo, às vezes, no ensaio, ela capotava na estante, acordava, não, vai. Ela gravava. Ela falou que vocês mandavam figurinha dela dormindo. De outro mundo, assim, nunca vi na vida, assim, uma pessoa que faz um negócio desse. Tipo, no ensaio ela dorme e ela vai lá e grava e acerta. Tipo, é muito doido. Parece que ela consegue ensaiar dormindo, assim. Porque ela tá exausta, ela cuida dos filhos dela, tem uma puta vida agitada, assim, ela é muito guerreira, muito foda, muito. Tiro o chapéu pra ela em todos os aspectos, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto atriz, enquanto bailarina, enquanto ser humano, assim, porque é isso, tá, sempre brigando, sempre cansada, não sei o quê, mas não tá reclamando da vida, mano, tá sempre indo atrás, tá sempre, ajudando. Sempre tem as coisas da categoria, vai lá, ajuda, oferece a casa dela pra reunião, fica até mais tarde,
Meu, como eu já falei, repito, é uma puta mãezona pra ator novato, assim, pra que deixa o cara ficar no estúdio com ela fazendo estágio. Ela é muito ponta firme, muito foda. E você já, agora saindo um pouco dessa vibe, você já chegou a conhecer algum dublador, algum ator que você chegou a dublar? Putz, não, quase. Queria recentemente daquela novelinha da Disney, Bia. Fiz um cara muito da hora. O melhor personagem da novela, Marcos Golden, que era um vilãozinho, assim. Eu queria conhecer esse cara, mas não rolou. Eles vieram pro Brasil, mas não encontraram. Mas ia ser legal, assim. Queria. Qualquer um que fosse, assim, ia ser da hora. Até conversar, assim, na internet. Um dia eu fui atrás daquele... Eu dublava um People Big World, lá, Pequena Grande Família, sei lá como eles traduziram. Ele tem a família Roloff. Ele tem o Jeremy Roloff, né, que é o moleque que eu faço. Aí um dia eu fui seguir ele no Instagram, mandei uma mensagem: Jeremy, eu faço sua voz no Brasil. Tipo, não, né? Não. Não é, nunca mais, assim, Por que não, mano? Tem que tietar mesmo. Você gosta de... que estranho, assim. Acho que ele nunca nem olhou, assim. Direto pro limbo das mensagens. Então. Meio aparício, assim. Agora, Carol, fala pra ele qual era o desafio que a gente tinha planejado pra todo mundo fazer hoje. Meu Deus. Então, nós temos a mania. Oh, Deus. Nós temos a mania de fazer com o convidado o tutorial de sedução. Uhum. E como ator que você é porque a gente não conseguiu. De convidar pra fazer o tutorial de sedução, gente. Já que não ia dar porque a gente tava sem vídeo hoje, né? Não sabíamos. Mas... Aí não ia rolar. Aí, que Mas acontece? eu acho que todo mundo pode gravar um videozinho depois com esse áudio, tutorial de sedução. Aí a gente faz e depois... Essa frase? Não, E aí, geralmente, a gente faz o quê? Quando a gente tem, tipo, Halloween, datas mais comemorativas, ou dia especial do Goku, sei lá o quê, que a gente acaba inventando uma coisa da hora assim, a gente acaba fazendo festinhas online, assim, e esse ano a gente tá pretendendo fazer uma de Halloween. Está convidado, meu querido amigo. Está convidadíssimo. Agora em outubro, né? Lógico. E, Lubi, o que você ia falar? Sim, eu queria perguntar pra você. Tem algum personagem que você não dublou, mas que gostaria de ter dublado? Bart Simpson. Nossa! Da hora. Pô, imagina, mano. Aquela, né? Já aproveita. Como você faria o Bart Simpson? Então eu queria poder fazer meio na minha voz normal, assim. Não ia fazer meio Ash nem nada. Ia fazer... Isso, ia ser um personagem que, tipo, queria ter começado a fazer o Bart com 15 e tá fazendo até hoje, sabe? O Bart já mudou umas 4 ou 5 vezes a voz também. Eu queria... Sempre Rio de Janeiro. Mas queria, nossa, eu queria ter começado o Bart aos 12 anos de idade e tá fazendo até hoje. 30 anos de Simpson e a Meg é um bebê ainda. Enfim. Pois é. Queria te pedir um favor, Fábio, se for possível. O Itigo e o Et pode mandar uma mensagem pra Rádio Blast, que é a rádio que a gente tá. Obrigada, hein? Nossa, mano, agora. Rádio Blast, é isso? A Rádio Blast que é a rádio que você está agora. Mas tem algum slogan, tem alguma coisa? Não, né? A Rádio Blast é uma explosão de conteúdo. Esse é o slogan. O slogan do slogan. É isso? O slogan do slogan. E o slogan do podcast é seu podcast semanal. Então eu vou mandar um hash, tipo, como é que é o nome? Peraí, como é que vocês estão falando? Rádio Blast. Rádio Flash Não, mas Rádio Flash Podcast é isso? Rádio Blast e Cabeça de Javali é o nome do podcast. Seu podcast semanal. Porque tá confundindo ele. Vamos lá. É a Rádio Blast, vamos falar
A Rádio Blast é onde a gente tá transmitindo. Eu mandei ali no privado. Rádio Blast, conteúdo. A tua frase é essa, Rádio Blast, uma explosão de conteúdo. Exato. Vamos de cada vez, tá bom. Rádio Blast, eu escolho você! Uma explosão de conteúdo! Puta que pariu! Nossa, caralho! Eu... do quê? O Ichigo. O Ichigo falando que qual era o outro, mas é outra coisa, não é? O Ichigo era... Cabeça de javali. Cabeça de javali, o seu podcast semanal. O seu podcast, Cabeça de Javali, o seu podcast semanal. Cabeça de Javali, o seu podcast semanal. Cai! Nossa, mano. Arrepiou até a alma. Até a alma arrepiado, pelo amor de Jesus. Deus do céu. Pelinhos de lugares que a gente não pode comentar. Pode, porque já passou da hora. Ai, então tá bom. Arrepiou o cu, mano. Desculpa, Fábio. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o podcast com o Fábio Lucindo. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Está convidado para aparecer nas outras vezes. Pode aparecer, inclusive está convidado para. Que bom, mano. Que bom. Aparece para as festinhas que a gente vai fazer, que a gente aparece aí com a gente. A gente tem sempre coisas bem interessantes para fazer. E a gente com certeza vai fazer uma reprise desse mesmo podcast. Então, muito obrigado mesmo, cara. E foi mal não ter feito no dia certo. Depois eu entendi, porque eu vi no mesmo dia você anunciando ele pro dia seguinte. Só que na nossa conversa falou assim, não, a gente não tá fazendo ao vivo, porque às vezes dá errado. Eu falei, ué, mas se ele tá anunciando, então é isso, a gente vai gravar na sexta, vai editar, no sábado ele vai exibir. Exato. Porque é isso, né? Você anunciou ele para sábado agora, mas agora as pessoas não estão conseguindo ouvir a nossa conversa, então a gente tá ao vivo? Não. Mas vai ser transmitido em breve. Vai ser transmitido. Então. Mas você fez um story anunciando, tipo, amanhã, 9h30, não sei o que, né? Mas ninguém conseguiu ouvir. Não, a gente chegou a fazer story. A gente, às vezes acontece. Só deixou as pessoas com vontade, né? Se fosse, amanhã eu vou conversar com o cara e... Aquela coceirinha. Você não pode. Exato, porque tipo, a pessoa não espera, sabe? Mas, cara, brigadão mesmo. É isso aí, tá certo. Minha referência. Mob, né? Mob. Grande abraço pra tu. Valeu.